Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio. Chegamos no momento de edificação, palavra de Deus. Hoje o tema da mensagem é o que fazer para superar os tempos de crises. E quando nós falamos de crises, vem logo em mente as áreas principais da nossa vida. Uma coisa é certa: você pode não estar passando por uma crise hoje, mas uma hora ou outra você se deparará com a crise. Como comecei a falar, em uma das áreas mais importantes da sua vida. E eu podia listar essas áreas que estão interligadas. O fato de você estar em crise em uma dessas áreas afeta diretamente a outra área. Por exemplo, uma das áreas importantes da nossa vida é a área financeira. Por mais que você diga, não, pastor, eu vivo pela fé, mas sem dinheiro ninguém faz nada. E talvez você diga, mas pastor, eu acho que não. Tanto é importante na sua vida que o seu Deus, ele se revela na Bíblia como o Deus do ouro e da prata. Não é só a área financeira que, quando está em crise, atinge outras áreas, como também a área conjugal, por exemplo. Uma crise familiar atinge toda a nossa vida. Um relacionamento conjugal, por exemplo, na saúde. Crise na saúde. Tem pessoas que têm costume, principalmente no interior, a gente chega, pergunta e diz, como é que tá? A pessoa diz, com saúde, tá tudo bem. Ou seja, quando nós entramos numa crise de enfermidade, nós também afetamos todas as outras áreas. Algo bem específico na crise que é a nossa incapacidade. É algo marcante nas crises, porque nós dizemos assim, eu quero fazer, eu quero superar, e de uma hora para outra você não encontra o que fazer, como fazer. É uma das coisas que marcam as crises. Nos dias que estamos vivendo, nós vamos ver pessoas que vão perder muito dinheiro, são os empresários. Isso naturalmente afeta toda a vida daquela pessoa, mas do outro lado tem aquelas famílias que não têm condições de colocar o pão na mesa. Tamanha é a crise. Você que chega agora, liga o seu rádio, me vê pregando, o tema da mensagem hoje é o que fazer para superar tempos de crise. Quando eu olho para a Bíblia nos mostra grandes lições que nos ajudam a passar por esses momentos de forma mais tranquila. Eu vou repetir, a Bíblia nos mostra, nos dá a indicação como passar esses momentos de forma mais equilibrada e tranquila. É possível, eu quero dizer em nome de Jesus para você que é possível você superar tempos de crise. E é possível até mesmo você crescer na crise. Enquanto a crise coloca todo mundo para baixo, você diante de Deus, aplicando as lições bíblicas que vamos falar aqui, você pode não só passar a crise de forma mais tranquila, mas você pode até crescer em meio à crise. Mas nós precisamos aplicar esta palavra que eu vou ministrar de forma muito equilibrada, disciplinada, e colocando o nosso temor, a nossa fé acima de tudo. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, saber os motivos da crise
eu vou lhe adiantar, você não vai ficar sabendo, viu? Você está numa crise conjugal. Ah, pastor, eu quero saber o que ocasionou essa crise. Possivelmente você não vai encontrar o motivo exato. Então você vai bater. E se você encontrar um motivo, não vai fazer muita diferença, não. Você vai perder seu tempo. Você tem que se preparar. Agora é como você vai reagir. O que você vai fazer. E nesse contexto você tem que se agarrar com a fé. Porque é só a fé que move montanhas. Não tem para onde correr. É se agarrar com Jesus mais do que nunca. Ô pastor, o senhor está dizendo, pastor, que eu preciso ser mais crente? Eu estou dizendo para você e para mim mesmo. Nós precisamos ser mais crente, porque só a fé, o conhecimento, as estratégias, as suas ideologias, o seu partido político, se você tiver, nada vai mover montanha, é só a fé. Então se agarre com a fé. Eu já estou adiantando aqui para você. Em meio às crises. Então, foi dito aqui que a crise ela tem o poder de alcançar as áreas mais importantes da nossa vida. Eu disse aqui que uma crise financeira, ela torna uma crise conjugal, uma crise na saúde, atrapalha a tua vida conjugal, tua vida financeira, é uma coisa interligada. Mas eu disse aqui também que a Bíblia nos mostra grandes lições e que muitas pessoas podem passar de maneira mais tranquila pela crise e outros podem até crescer. Foi o que eu disse até agora. Mas vamos pontuar aqui a mensagem da palavra do Senhor com o tema: o que fazer para superar tempos de crise. Olha só, primeiro, você deve estar atento ao que pode acontecer no futuro. Primeira coisa, para você superar os tempos de crise, você precisa estar atento com o que vai acontecer amanhã. E para isso você precisa estar bem informado na terra e com a sua vida espiritual em dias com Deus. Olha o que estava acontecendo aqui, eu quero usar o exemplo de José lá do Egito. Gênesis 41, 10. Diz assim a palavra do Senhor: depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Sabe o que era que estava acontecendo aqui? Deixa eu lhe explicar. José foi avisado por Deus e agora José estava levando a mensagem a Faraó. Sou Faraó, tem um recado de Deus para você, Faraó. Pois não, José. Faraó, olhe, virá 7 anos de fome, Faraó. E todo esse tempo de fartura que estamos vivendo aqui vai ser esquecido, porque a dor será grande, a miséria será grande. Então, vamos elaborar um plano para o amanhã, para o dia da crise. Aleluia, glória a Deus. Talvez você diga assim, mas pastor, diante da crise que eu estou vivendo, no casamento, na vida familiar, financeira, pastor, Deus não me avisou. Deus não me avisou, pastor, e me pegou de surpresa. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Olha só, ainda é tempo de você se preparar para o que pode acontecer no dia de amanhã. Quantas pessoas têm se comportado de forma extravagante? Quantas pessoas não olham para o amanhã e ficam dizendo assim: ah, pastor, Deus é providência, pastor. É porque eu confio em Deus. Basta cada dia ser o mal, pastor. Eu não estou nem aí, pastor. Hoje eu tenho que comer, tá tudo bem, amanhã Deus providencia.
Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso pode ser uma atitude irresponsável. Porque você se preparar para amanhã, isso não é ansiedade nem falta de fé não, viu? Você está atenado nas notícias e nas tendências, isso não é falta de fé não, viu? Você economizar hoje para ter um pouquinho mais amanhã, isso não é falta de fé não, viu? Deus está lhe ensinando muita coisa nesse tempo de crise. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, o fato de nós termos o sustento garantido, isso nos leva ao comodismo. O fato de sabermos que Deus é misericordioso e que Ele é abundante em misericórdia e em graça, isso nos dá, às vezes, a sensação de ficar um pouco acomodado. Mas a primeira coisa para você superar tempos de crise é você estar atento no que pode acontecer amanhã, no futuro. Segunda coisa que você precisa colocar como lição bíblica, à luz da história de José do Egito, para vencer e superar tempos de crise é: tenha estratégia para você enfrentar os tempos difíceis. Olha aqui para mim, talvez esse seja um dos pontos principais da mensagem. Pastor, eu tenho essa renda. E agora, se amanhã você não tiver essa renda, me diga o que é que você vai fazer. Não sei, pastor. Você tem que ter pelo menos um rascunho do que você vai fazer. Deus proverá, pastor. Talvez não seja uma atitude coerente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não deixe de ouvir o que eu vou lhe falar. O tempo das vacas magras chegará na sua vida e na minha, se já que não chegou. Isso faz parte da dinâmica do mundo. Jesus já disse, no mundo tereis aflição. Então o tempo da vaca magra vai chegar. E uma daquelas áreas da sua vida, fique certo, principais, saúde, conjugal, financeira. Vai chegar o tempo das vacas magras. Você pode dizer 1000 misericórdia, que eu vou dizer mais 1000 aqui. E quando chegar o tempo da vaca magra, como chegou lá no Egito, o que é que você vai fazer? Se você perder esse emprego, o que é que você vai fazer? Se seu salário for reduzido pela metade, o que é que você vai fazer? Se você amanhã não tiver como pagar suas contas, o que é que você vai fazer? José sabia exatamente o que fazer. Deus tinha avisado a ele e ele foi lá e providenciou para que o impacto negativo da crise fosse amenizado. E ele fez como, pastor? Veja o conselho que ele deu a Faraó. José estava em mente e estava executando uma estratégia para enfrentar os dias de fome. Está lá em Gênesis 41, 34. Você que chega agora, o tema dessa mensagem é o que fazer para superar os tempos de crise. A gente já viu que você precisa estar atento com o que vai acontecer no futuro. Você precisa ter alguma estratégia para enfrentar os tempos difíceis, porque se faltar uma coisa, você precisa ter pelo menos uma situação para ser um escape. Não fique nesse negócio, mas pastor, Deus providenciará. Não seja negligente. Olha só a lição que José nos dá e o conselho que ele dá a Faraó. Gênesis 41, 34. Está escrito: Faraó, você deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita no Egito durante os 7 anos de fartura. Ou seja, José estava dizendo assim, Faraó, veja bem, você tem que, na sua colheita, reservar uma porcentagem, 20%
você vai reservar para os dias de crise. Aí continua. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Irmão, a palavra de Deus é tremenda, né? Você que ouve a Novas de Paz, só não aprende se não quiser. Pastor Júnior, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Quer dizer, pastor, que eles superaram a crise guardando 20% de toda a sua colheita? Exatamente. Olha aqui, uma dica muito boa. Não é fácil, como não foi fácil para eles. Também não é fácil para mim nem para você. A gente pegar 20% da nossa renda e guardar. Aqui, o princípio foi o princípio da poupança, que a gente pouco vê falar, né? Foi guardando. Se você conseguir guardar, reservar 20% do seu salário, em 5 meses você tem um salário completo. Mas não, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe minha situação, não sei o que. Pare um pouquinho, porque os números não mentem. O problema é que nós gastamos mais do que recebemos. Perceba a dificuldade de tirar 20% durante aqueles anos todos para ter o suprimento. Onde era que eles iam guardar em galpões? Vê que dificuldade tremenda. Eles temiam os saqueadores, eles temiam estragar o alimento, mas tudo isso é a dificuldade que nós enfrentamos também, de ter o cartão para pagar. Olha, irmão, cá pra gente. Você, dona de casa, em nome de Jesus, ajude seu marido. Você, filho, ajude sua mãe, seu pai. Não tem necessidade de sair da sala. Deixa a televisão ligada. Sai do quarto, deixa o ventilador ligado. Deixa o ar-condicionado ligado. Deixa a luz ligada. Às vezes dá vontade de pegar um chicote dentro de casa e tem que ir no chicote mesmo. Pelo amor de Deus, que a gente fala. E cada 50 reais, 30 reais, 20 reais, soma. Imagine isso todo mês. Imagine você não estar atento a isso, desperdiçando água, desperdiçando luz. A mulher que não tem habilidade de pegar a comida que sobrou no almoço para fazer alguma coisa na janta. Só aprende na prova mesmo, porque se você vê a palavra do Senhor, ela tem lições tremendas. Com isso eu quero dizer a você, para enfrentar e superar tempos de crise, você precisa ter uma reserva financeira. No tempo da vaca magra, você tem que ter um escape. Não importa se você pode guardar 10, 30 ou 50 por mês, guarde. O problema é porque não somos disciplinados para tanto. Pastor, está incomodando essa palavra que o senhor está falando de vaca magra, pastor. O meu Deus é Deus de vaca gorda. Pois eu estou lhe dizendo que o tempo da vaca magra vai chegar. O apóstolo Paulo disse, olha, eu estou acostumado a conviver com pouco, com muito. Ou seja, a vida do apóstolo Paulo, ora ele tinha muito, ora não tinha mais nada, ora... Eita. Um homem santo, nós estamos sujeitos a essas coisas. Não espiritualize tudo. O Egito escapou guardando 20%. Outra grande lição espiritual para vencermos os tempos de crises é: não seja uma pessoa acomodada. Não seja uma pessoa acomodada.
Às vezes, a fartura, ou a sensação que você vai ter o seu pão de cada dia, lhe deixa relaxado para você administrar o seu dinheiro. Não, mas eu tenho, sou aposentado, eu tenho um filho que me ajuda. Então, você começa a se comprometer com dívida muito. Pastor, mas isso é pouco. Depois eu peço um empréstimo. Fulano vai me ajudar. Acabe com isso, isso é muito feio. Isso é muito feio. Se organize sua vida. O seu Deus é o Deus do ouro e da prata. E o defeito é Deus ou é você? Se tá lá Joel 2, 8, 9. É o versículo que antecede aquele versículo que diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tá lá, eu sou o Deus do ouro e da prata. Se eu tenho um Deus do ouro e da prata e minha vida tá um desmantelo, vamos ser sinceros, às vezes a gente tem que se olhar no espelho e dar uma brecada. Quantas pessoas você vê que ganham o mínimo, você vê todo organizadinho, anda arrumadinho com a roupa simples, mas você vê, faz gosto entrar na casa, você vê uma casa simples, mas toda limpinha, toda organizada, paga as contas em dia com dificuldade, puxa para lá, puxa para cá, e às vezes tem pessoas que vivem uma vida desmantelada. Olha o que diz Gênesis 47, 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Aqui comigo. Eu disse lá no começo da mensagem que nós estamos aprendendo como passar de forma mais tranquila a crise, colocando em prática esses pontos que eu estou falando aqui, lições bíblicas. Mas veja bem, eu falei também que não é só passar de maneira mais tranquila a crise, mas é de crescer na crise. É o que estava acontecendo aqui. Quando todo o Egito estava em fome, José tinha se preparado para o tempo de crise e ele começou agora a comprar todas as terras do Egito para Faraó. O povo tinha que vender as terras com fome, ninguém se preparou. Aí ele começou agora. Está onde essa passagem bíblica, pastor? Gênesis 47, 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. Eu estou lendo a Bíblia. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Aprenda de uma vez por todas. Aqueles que são prudentes nos tempos de fartura vencem a crise com mais facilidade, com mais habilidade. Os tempos difíceis virão tanto para um como para outro. O que fazer para superar os tempos de crise? Eu concluo com essa observação aqui. Nesses tempos, também é tempo de ajudar os mais necessitados. E José também nos dá essa lição. Enquanto o Egito tinha o que comer, a família de José estava padecendo necessidade e José ajudou nos anos de seca a sua família. Tem uma passagem bíblica muito conhecida e que nos fala muito. Provérbios 11, 24. Escute. Está escrito: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Ou seja, aquele que dá com alegria, vê as suas riquezas aumentarem. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24. Será que você pode dizer amém?
Portanto, nesses tempos de crise, procure colocar em prática essas lições bíblicas que falei aqui para você. Tenha uma reserva financeira. Não seja uma pessoa acomodada, não. Tenha visão do que pode acontecer no amanhã. Procure se informar, ler, escutar pessoas confiáveis. Tenha uma estratégia. Se você perder o óbvio, você diz, não, mas eu não vou perder isso, pastor. Mas tenha uma estratégia, tenha algum plano iniciado. Que Deus nos abençoe. Que, como José, nós possamos superar todas essas crises. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Senhor. Alimento Diário. Alimento Diário. Com o pastor Júnior Tércio.